pessoal, tudo bem? Assinantes do Clube do Direito, é uma satisfação estar de volta aqui participando, né, de mais uma exposição. Eu já participei uma anterior tratando do tema da proteção dos animais na Constituição Federal e hoje estou retornando aqui para falar sobre a Defensoria Pública na Constituição Federal, analisando aspectos relacionados ao direito fundamental à assistência jurídica. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Fensterzeifer, tenho doutorado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e sou também defensor público na Defensoria do Estado de São Paulo. É uma satisfação estar de volta aqui conversando com vocês. Vamos lá. Começar a exposição é um tema que eu vou tentar traçar um panorama bem geral, bem genérico. Eu acho que é importante a gente compreender especialmente o lugar que a Defensoria Pública ocupa na perspectiva do sistema de justiça. E que sistema de justiça? Esse sistema de justiça, vamos dizer assim, consagrado no âmbito da Constituição Federal. Para quem conhece o nosso sistema constitucional e o modelo de constitucionalismo consagrado a partir de 1988, pode identificar particularidades relacionadas justamente a essa, vamos dizer assim, um próprio dever do Estado, e aí Estado lato sensu, que eu me refiro, na perspectiva do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do próprio Estado juiz, do Poder Judiciário, todos são, na verdade, se trata de um sistema articulado e que, particularmente na perspectiva do sistema de justiça e o papel que a Defensoria Pública ocupa nesse cenário, diz respeito a essa proteção, um dever de proteção na perspectiva de indivíduos e grupos sociais vulneráveis ou necessitados, como se prefira referir. Então, é um pouco nesse cenário, nesse background aí do nosso sistema constitucional que eu vou iniciar a nossa exposição, para avançar depois para aspectos mais detalhados sobre esse regime constitucional, tanto na perspectiva da Defensoria Pública enquanto instituição, quanto também do direito fundamental à assistência jurídica, certo? Nesse sentido, é importante a gente identificar uma profunda ruptura que a Constituição Federal de 88 acabou por estabelecer em relação a essa tradição jurídica de cunho liberal, individualista, que a gente tinha vigente no Brasil até então. Em alguns aspectos a gente ainda tem uma influência muito forte dessa tradição liberal, individualista. Isso se deve, sobretudo, que a gente pode dizer, uma certa centralidade que a legislação civil sempre exerceu na perspectiva do nosso sistema jurídico. A gente pega o Código Civil anterior, de 1916, ele era como esse centro gravitacional de ordem normativa, axiológica, que, de alguma forma, preenchia os aspectos mais importantes da normatividade do nosso sistema jurídico. Então, a Constituição de 88, ela vem, de alguma forma, romper com esse sistema jurídico, essa tradição liberal individualista, e colocar novos pilares aí na perspectiva do nosso sistema jurídico. Então você retira, vamos dizer assim, o Código Civil, a legislação civil desse centro do sistema jurídico e coloca o quê? Coloca a Constituição, que não é mais uma normatividade voltada à perspectiva liberal individualista, patrimonialista, como é o escopo da legislação civil por excelência, mas você coloca então uma ordem de natureza pública, que coloca os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana como o grande centro, o grande objetivo a ser perseguido na perspectiva do sistema jurídico, do Estado, de novo, na perspectiva ampla, e do sistema de justiça, que é o que particularmente nos interessa nessa exposição. Então, autores falam dessa centralidade que a Constituição assume, falam até na perspectiva do direito privado, da constitucionalização do direito privado. O nosso ministro do STF, o Fachin, faz menção a essa virada de Copérnico, na perspectiva do direito civil, ou seja, a virada de Copérnico representa justamente, ou seja, você retira o Código Civil dessa centralidade do sistema,
né, civil, direito privado, e a Constituição passa a ocupar essa centralidade. Né? Então, esse é um aspecto bastante importante. Né? Edifica-se, assim, né, na perspectiva dessa nova ordem constitucional de 88, um modelo de Estado social e democrático de direito, né, o que é bastante importante na perspectiva da Defensoria Pública e do papel que ele exerce no sistema de justiça. Né? Outro aspecto dessa constitucionalização não está somente na perspectiva, né, do direito privado, isso irradia, né, por assim dizer, para todas as áreas do direito. Né? No direito penal, se a gente pegar o artigo 5º da Constituição, todas as garantias processuais penais, né, foram constitucionalizadas de forma, né, bastante ampla. Esses são aspectos da nossa nova ordem constitucional estabelecida em 88, né? 3 décadas atrás, a gente está no ano de aniversário da nossa Constituição, que faz 30 anos. Né? Isso diz respeito à questão também, né, aí do direito privado, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, né, um aspecto importante, justamente porque coloca essa relativização, né, dos direitos, vamos dizer assim, privados, na perspectiva de um norte traçado pela Constituição. Então você tem, como eu falei, na perspectiva do Estado social, a edificação desse sistema social, e esses princípios relacionados à igualdade, né, à solidariedade, eles acabam permeando essa ordem também no âmbito privado, e isso é extremamente importante para a compreensão, então, desse novo sistema jurídico, né, que a gente passa a ter a partir de 1988. Né, as instituições, de um modo geral, elas passam a também ter uma importante reconfiguração. Né, se a gente pega aqui o exemplo do Ministério Público, né, que ele, a partir do início da década de 80, né, a gente tem ali, em 1981, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que passa a atribuir ao Ministério Público novas tarefas, né, inicialmente em relação à proteção do meio ambiente, mas já rompe, né, com aquela configuração tradicional do Ministério Público, né, basicamente centrado na persecução criminal. Né, você já tem essa renovação do ponto de vista institucional. A gente tem em 85 a Lei da Ação Civil Pública, então, que traz, né, isso de forma muito mais clara, né, essa reconfiguração institucional do Ministério Público, como eu disse antes, né, que passa a ser responsável também pela tutela de direitos difusos, coletivos. Você vê ali, né, como eu falei antes, já o embrião de uma ruptura, né, com esse sistema liberal individualista, antes predominante no Brasil, já em vista do que viria a acontecer em 1988. Então, no Ministério Público, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público também sofreu alterações importantes no início da década de 80 que reforçam essa perspectiva. Então, é importante, o Ministério Público já ali começou a se renovar na perspectiva desse paradigma, então, social, de solidariedade, do Estado social colocado pela Constituição de 88. Isso é bastante importante também já nesse ajuste, nesse novo ajuste do nosso sistema de justiça. Né? Então, é isso que eu falei para vocês. Né? A gente tem a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em 81, a Lei da Ação Civil Pública em 85 e a Constituição Federal em 88, que constitucionaliza esses novos direitos, né, de solidariedade. Né? O consumidor, proteção do meio ambiente, a proteção, e aí é um aspecto importante relacionado ao sistema de justiça e particularmente a Defensoria Pública, esses direitos de grupos sociais vulneráveis. Né? Ou seja, você tem ali a Lei das Pessoas com Deficiência em 89, né, que posteriormente ela é né, reconfigurada pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência. Né? Você tem o Estatuto da Criança de 1980, o Código de Defesa do Consumidor de 1990. Né? Também em 90 a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Cidade em 2001, a Lei Maria da Penha, né, a própria Lei da Execução Penal também, né, ou seja, a população carcerária é um grupo social vulnerável nessa perspectiva, o Estatuto da Igualdade Social em 2010, você vê isso de forma bastante clara, essa preocupação. Né? Você tem o quê? Você tem então um Estado social que passa a se ocupar da proteção de grupos sociais vulneráveis, ou seja, ele identifica, né, que na sociedade existem determinadas pessoas que, por uma condição de fato, né, precisam dessa proteção especial. O que isso tem a ver com a Defensoria Pública? Isso tem tudo a ver com a Defensoria Pública.